Meu prezado irmão, irmã, amigos, de um modo geral, os meus queridos alunos, nesse momento eu quero desejar que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. É uma alegria muito grande poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos aí a lição de número 7, de 14 de agosto de 2022. Esta lição ela pertence aí à CPAD e nós estamos estudando lições do terceiro trimestre desse ano de 2022. Desde já peço aí perdão por estar postando o comentário hoje, já um pouco atrasado, mas devido à correria não teve como eu postar anteriormente. O título da nossa lição hoje é a sutileza da relativização da Bíblia. Aí nós temos esse tema muito interessante, porque tudo quanto nós fazemos aqui é em torno da Bíblia, da Palavra de Deus, e hoje nós temos a oportunidade de estudar a sutileza daqueles que querem relativizar a Bíblia, a sua mensagem, e isso infelizmente, é algo que já há muito tempo acontece e hoje se tornou algo muito, infelizmente, comum em vários lugares. Mas é necessário nós que trabalhamos com o ensinamento da Palavra de Deus, é necessário que nós tenhamos o cuidado, que nós estejamos constantemente levantando em defesa da pureza do Evangelho. Podemos perceber que não se pode conceber uma igreja que se diz verdadeiramente cristã quando ela está negociando a mensagem do Evangelho, quando ela está deixando para segundo plano ou usando o Evangelho apenas como um pretexto. Nós não podemos admitir que o Evangelho ele seja colocado no segundo plano e muito menos que de forma sutil ele seja relativizado. Portanto, esse é o tema da lição e que nós possamos aprender, receber algo de Deus neste momento. O textual da nossa lição nos apresenta o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui temos essa afirmação sobre as Escrituras, que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu não vou estar meditando agora nesse texto, porque logo mais aí na leitura bíblica em classe, esse texto aí é retomado. A verdade prática da lição nos traz o seguinte: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Que temos conceitos que são muito caros para uma teologia conservadora, uma teologia que se preza, que é exatamente a doutrina da inspiração, da inerrância e da infalibilidade da Bíblia enquanto palavra de Deus. Doutrina essa que não pode de uma forma alguma serem relativizadas. Portanto, nós defendemos que a Bíblia toda ela é inspirada por Deus e não algumas partes, não os 10 mandamentos, não as partes que compõem o Antigo Testamento ou apenas o Novo Testamento, não. Para nós cristãos, nós temos que a Bíblia como um todo, ela é a palavra de Deus, toda ela inspirada por Deus, a despeito, é claro, daquelas correntes teológicas que questionam a inspiração da Bíblia. Também creio na Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Ela, de fato, se ela é palavra de Deus, se ela é inspirada por Deus, eu não posso negar a sua inerrância, porque Deus ele é perfeito e Deus não erra. Então, é uma questão de lógica. Uma vez que eu defendo a Bíblia como sendo inspirada por Deus, necessariamente ela é inerrante e também ela é infalível. Não há nela falha, uma vez que Deus é perfeito e nele não há falha, não há mudança e não há sombra de variação. Portanto, de posse dessas verdades práticas, a Bíblia enquanto inspiração de Deus, enquanto inerrância, infalível, palavra de Deus, inerrante, infalível, nós chegamos então, podemos sustentar aí
a proposição de que não se pode relativizar a mensagem da Bíblia, louvado seja Deus. Ou seja, se eu não posso relativizar, o que nós queremos dizer com isso é que a Bíblia, toda ela, é verdade, é a verdade de Deus naqueles assuntos que ela apresenta. É claro que nós temos que ter um certo cuidado ao fazer essa análise da verdade da Bíblia. Como já falei aqui algumas vezes, nós temos que ter muito cuidado em não querer transformar ou fazer com que a Bíblia seja um manual de fé e prática, uma autoridade para aqueles que não creem na palavra de Deus, aqueles que não têm um conhecimento de Deus. Porém, para o verdadeiro cristão que foi transformado pelo poder do Evangelho, não há o que questionar quanto à veracidade da Bíblia, quanto à verdade do que ela apresenta. E nesse aspecto, quando nós falamos a Bíblia como verdade, também nós temos que fazer uma observação que os temas que são tratados na Bíblia, todos eles são tratados e apresentados de uma forma verdadeira, ou seja, tudo que na Bíblia está escrito é verdadeiro, porém, nem todos os temas na Bíblia são exaustivos. Aí é um ponto que às vezes não se coloca em questão, não se coloca para análise, é que a Bíblia ela é verdade em tudo quanto ela traz, porém ela não esgota, nem toda temática é totalmente esgotada pela Bíblia. O que ela fala é verdade, porém nem todos os temas e nem toda temática é esgotada dentro daquilo que muitos querem percustar. Ou seja, dentro daquilo que muitos querem saber, daquilo que muitos querem aprofundar, nem sempre a Bíblia ela vai ser exaustiva em todos os temas, inclusive há temas que ela sequer trata. Porém, nas entrelinhas nós vemos ferramentas, princípios para analisar a vida como um todo. Mas é interessante nós termos essa leitura de que a Bíblia é verdade, é a verdade, não é uma verdade, é a verdade, e principalmente, é claro, em matéria de fé e prática, a Bíblia é a verdade, ela é a verdade em tudo quanto ela fala, porém, ela não é exaustiva em todos os temas que ela apresenta e alguns temas que ela não trata. Mas ela traz o necessário que nós precisamos para conhecer Deus, conhecer Cristo, conhecer a obra da salvação, aquilo que é fundamental e necessário em matéria de fé e prática cristã. Bem, indo aí à sequência da lição, nós temos então a leitura bíblica em classe. Aí está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17, portanto aí temos apenas 4 versos. É uma lição relativamente curta, apesar da importância do tema. Eu também vou procurar não delongar muito na lição, vou procurar ser bem mais objetivo e bem mais sucinto. Bem, aí 2 Timóteo 3, 14 a 17, o verso 14, Paulo escrevendo a Timóteo nos diz o seguinte: Tu, porém, no caso de Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Muito importante, porque Paulo aqui ele chama atenção ao jovem pastor Timóteo, que ele deveria permanecer naquilo que ele havia aprendido e de que ele foi inteirado, sabendo de quem ele tinha aprendido, ou seja, não esquecendo quais foram os seus mestres. E aqui é importante nós observar, porque num outro momento, Paulo ele vai apresentar um elogio à fé não fingida que habitou na mãe e na avó de Timóteo. Eu acho aqui muito importante, porque ele elogia a fé e exatamente a dependência de Deus que Timóteo ele herdou, podemos dizer assim, ou ele foi instruído, exatamente da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Então a sua avó Lóide
que certamente ensinou a Eunice, que era mãe de Timóteo, e que também ensinou Timóteo. Então Timóteo ele teve o privilégio de ser ensinado por sua mãe, que havia aprendido de sua avó, que era também uma mulher de fé, e também Timóteo teve o contato com a sua avó, no caso a Eloide. E aí Paulo ele faz esse elogio num outro momento aí da sua carta a Timóteo, elogiando a fé não fingida que primeiro habitou na sua avó Eloide e em sua mãe Eunice, e que agora habitava também na vida do jovem Timóteo, que por ela foi instruído, foi ensinado, foi criado. E agora aqui no texto em questão, aí no capítulo 3, verso 14, Paulo vai exatamente trazer isso à memória. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirados, sabendo de quem o tens aprendido. Então aqui é trazer à memória de Timóteo os ensinamentos da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice, e também, é claro, daqueles que tiveram influência na vida de Timóteo, na sua formação espiritual, e em especial o próprio apóstolo Paulo, já que Timóteo era como um filho na fé do apóstolo Paulo. Então foram pessoas, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito, que de fato influenciaram na formação de Timóteo, e Paulo está aconselhando ao jovem Timóteo a permanecer exatamente naquilo que ele aprendeu, que foi inteirado. E eu acho muito interessante a expressão inteirado, porque fala de alguém que de fato não apenas ouviu algumas coisas, aprendeu algumas coisas, mas que se tornou inteirado, podemos dizer assim, formado na nossa linguagem, habilitado em assuntos no tocante à vida de fé, à vida com Deus. Portanto, Paulo traz à memória a necessidade de Timóteo permanecer naquilo que ele havia aprendido e nunca esquecendo quem foram seus referenciais na sua formação espiritual. E aí, na sequência, no verso 15, Paulo vai então falando dessa sua formação espiritual. Ele vai dizer que essa informação é quem contribuiu para que Timóteo se tornasse quem ele tornou. E aí no verso 15, Paulo diz: e que desde a tua meninice, desde criança, desde cedo, sabes as sagradas letras. E essas sagradas letras, esses ensinamentos das Escrituras, podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, a formação espiritual que Timóteo havia recebido da sua mãe, da sua avó, de Paulo, daqueles que o influenciaram, o tornaram sábio para dominar as sagradas letras, para conhecer as sagradas letras, e isso já desde a sua infância ele foi instruído, e essa sua formação o dava a ele a possibilidade de ser sábio no tocante ao caminho da salvação, no tocante ao Evangelho, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de Cristo, o que de fato era abraçado, todo esse conhecimento, todo esse projeto de vida com Deus, o fazia sábio para a vida com Cristo, a vida de salvação, vida essa que era alcançada por meio da fé. Daí a necessidade dele permanecer vivendo a fé não fingida que habitou na sua avó, Lóide, na sua mãe, Eunice, e naqueles que o influenciaram. E aí na sequência, no verso 16, ele traz já uma informação valorizando a formação nas Escrituras de Timóteo e defendendo o valor da Escritura na formação de todo cristão. Ele traz aí uma mensagem, um verso muito conhecido aí dos estudiosos da Bíblia, quando ele diz o seguinte no verso 16: toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O verso 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui nós temos uma série de informações muito importantes para a nossa meditação, e em primeiro momento eu chamo a tua atenção, essa versão aqui fala toda escritura divinamente inspirada e proveitosa.
A ideia aqui de ser proveitosa é a ideia de funcionar, de ter proveito, de funcionar, de ser útil. Em outras versões, nós teremos que, ao invés de colocar aí toda a escritura, há um artigo definido para especificar que de fato está falando da escritura enquanto palavra de Deus, e não toda e qualquer escritura divinamente inspirada, como se tivesse várias escrituras ou várias palavras de Deus. É claro que as várias escrituras compõem a escritura maior, que é a palavra de Deus, mas é necessário que a gente tenha cuidado, porque quando eu digo toda escritura divinamente inspirada, fica um pouco mais vago, toda escritura inspirada, porque se eu tomar a escritura, uma vez que aqui está com letra maiúscula e se refere, no caso aqui, à palavra de Deus, eu posso dar mais a entender que há escritura, ou parte da escritura, que não é inspirada. Então, algumas versões colocam assim, para que não haja essa ambiguidade, coloca exatamente toda a escritura é divinamente inspirada. Então, eu prefiro ficar com essa versão, eu prefiro afirmar que, de fato, toda a escritura, toda a Bíblia, seja o Antigo ou o Novo Testamento, é divinamente inspirada a escritura por Deus. Bem, então aqui, uma vez partindo dessa versão, fazendo essa correção, que uma vez que toda a escritura ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa, como aqui o apóstolo coloca, é inspirada e proveitosa, ela tem que ser proveitosa para alguma coisa. Então, qual é o proveito, qual é a função, qual é a aplicabilidade das escrituras? Que o apóstolo Paulo vai dar uma amostra de algumas coisas para as quais a escritura é proveitosa. A primeira é que ela é proveitosa para ensinar. Isso é muito importante porque no ministério de Jesus o ensino tinha preeminência. E sabemos de fato que a formação de alguém se dá pelo ensino. Não é pelo mero discurso, sem que haja uma reflexão. Então, quando aqui o apóstolo ele apresenta que a escritura ela é proveitosa para ensinar, isso nos mostra que o cristão ele deve ser ensinado, ele deve ser habilitado, ele deve ser, como nos diz o verso 14, ele deve ser inteirado pela palavra de Deus. Portanto, a escritura ela é proveitosa para ensinar, mas também ela é proveitosa para redarguir. Qual a ideia aqui de redarguir? Redarguir é você responder por meio de argumentos. Ou seja, a escritura ela pode conversar, ela pode argumentar quanto aos temas que ela apresenta, no sentido de convencer que essa é uma mensagem divina. Sabemos que, infelizmente, em boa parte das igrejas, inclusive evangélicas, há um certo receio de se estudar profundamente a Bíblia, de se argumentar em torno da Bíblia, como se a Bíblia não suportasse um questionamento radical, um estudo mais analítico e radical. E racional também, por que não? E às vezes muito tenta fazer uma leitura ou um pretenso ensinamento da Bíblia de uma maneira muito rasa e muito superficial, como se não se pudesse arguir com a Bíblia. Ou como se a Bíblia não arguisse nos temas que ela apresenta, não de uma forma isolada, mas de uma forma contextualizada, seja num contexto imediato ou num contexto mais remoto, um contexto distante. Portanto, a Bíblia ela é proveitosa para ensinar, deve ser o manual de ensinamento dos alunos, deve ser o manual do professor, deve ser a Bíblia, é o mesmo manual para alunos e professor. Portanto, ela é proveitosa para ensinar, para argumentar, para redarguir. Ela é proveitosa para corrigir. Então, a Bíblia ela serve para corrigir, ou seja, para exortar, para, de fato, mostrar o erro, para poder apontar a possibilidade de se erguer diante do erro.
Então ela também é proveitosa para corrigir e ela é proveitosa para instruir em justiça. A ideia aqui de instrução é porque na Bíblia nós temos as diretrizes que nós precisamos para ter uma vida cristã diante da presença de Deus, ter uma vida diferente e para tomarmos atitudes que de fato demonstre a nossa aproximação de Deus, atitudes que demonstram a nossa nova forma de viver, que venham refletir o novo nascimento que está acontecendo em cada um de nós, de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Também aí na sequência, no último verso 17, diz que a Bíblia, após dizer que a Bíblia é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça, a ideia de instruir em justiça é instruir na verdade, naquilo que é correto, no próprio Deus, que é justo. E tudo isso com a finalidade de que, por fim, sendo redundante, com a finalidade de que o homem de Deus, aqueles que servem a Deus, eles sejam perfeitos, ou seja, sejam trabalhados para se tornar semelhante a Cristo. E uma vez semelhante a Cristo, estes serão perfeitamente instruídos para toda boa obra, ou seja, esses terão orientação de como agir de forma correta diante de Deus, que é o que simboliza a boa obra, que é exatamente andar segundo tudo aquilo que está prescrito na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, esse foi o texto aí da lição, da leitura bíblica em classe, e vamos já para o comentário da nossa lição. A introdução da lição nos apresenta: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. Isso desde o Antigo Testamento. A Bíblia ela sempre tem enfrentado inimigos que tentam destruí-la. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, como nós já tivemos aí dado momento da história, exemplares queimados. Outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, devia ser uma propriedade só lá do clero. Às vezes ela foi considerada, e hoje por muitos é considerada assim, como obsoleta, como ultrapassada, um livro antigo que não se deve mais seguir em pleno século XXI, e às vezes como desnecessária, que o homem pode muito bem viver a sua vida, e até mesmo na questão do desenvolvimento da sua espiritualidade, ele não precisa da Bíblia. Infelizmente, essas são algumas das táticas que o inimigo tem apresentado contra a palavra de Deus. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente, infelizmente. Há quem afirma que a Bíblia precisa ser atualizada. E aí quem defende, inclusive pastores de nome, que tomados pelo relativismo, modernismo, aí pós-modernismo, já defende que a Bíblia tem que ser atualizada. E quando falamos aqui de atualizada, não é atualizada no sentido da questão das palavras, de alguns vocabulários, não. É atualizada no sentido de ser adequada, no caso, ao mundo contemporâneo, uma vez que ela é aí um livro de milênios atrás, cerca aí de 2 milênios, quase 2 milênios atrás, e textos até com a idade maior do que isso, a mensagem em si. Bem, então hoje não é diferente, infelizmente. Há quem afirma que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza sócio e comportamental. Sociedade moderna, com novos comportamentos, já não quer adequar uma moral judaica cristã. Esses são os grandes embates que a Bíblia enfrenta. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais,
ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Então aí várias vozes aí buscando pela atualização da Bíblia, pela ressignificação dos textos bíblicos, para que dessa forma contemple as realidades morais ou antimorais da sociedade moderna. Porém, a Bíblia, enquanto palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, inspirada, infalível, ela não pode ser, ela não carece de nenhuma atualização no tocante à sua mensagem, nenhuma atualização, nenhuma ressignificação no tocante à sua mensagem. Pode-se atualizar aí a linguagem com muito cuidado para não estar traindo a mensagem original, mas jamais pensar em termos de mensagem, conteúdo, a Bíblia como algo obsoleto, como algo ultrapassado. O primeiro tópico da lição, a Bíblia e o espírito desta era. Bem, então o que nos fala esse tópico? Primeiro subtópico, a desconstrução. Sabemos que nós vivemos na era da desconstrução. Nessa passagem aí do pós-modernismo para o hipermodernismo, nessa chamada sociedade líquida, tudo está sendo desconstruído em todos os aspectos da sociedade, em todas as áreas. Há uma certa desconstrução, umas de uma forma muito patente, outras de uma forma mais velada. E em relação às escrituras não tem sido diferente. Há aqueles que defendem aí a desconstrução de alguns valores defendidos pela Bíblia ou da forma como ler e aplicar a alguns textos da palavra de Deus. Bem, aí nesse primeiro subtópico, falando da desconstrução, o comentarista nos apresenta o seguinte: não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, a pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno ou de hipermodernidade, que seria já um termo mais recente. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas a sua herança cultural, que é a herança judaica, mas, sobretudo, procura desconstruir seu conjunto de valores éticos e morais. Então, isso aqui é muito interessante, que há uma tentativa de desconstrução não apenas da herança cultural, judaica, cultural, mas também do valor ético e moral, e também os valores espirituais defendidos pela palavra de Deus. Há essa luta no reino espiritual, há essa luta no reino político, acadêmico, religioso também, em tentar desconstruir, desacreditar, relativizar a mensagem da palavra de Deus. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir, diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência de tudo isso é a relativização das Escrituras, que temos aí exatamente como consequência dessa desconstrução, ou pelo menos tentativa de desconstrução do conteúdo bíblico. E aí nós temos o segundo subtópico, o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos, tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético, moral, vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira. De forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetros por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros.
E aqui nós temos muita coisa aqui a questionar. Primeiro momento, em se tratando aqui do relativismo, temos a ideia de que dentro dessa nova configuração, o relativo ele é inevitável, ele tem crescido e crescerá. E aí a afirmação de que não há valores perenes, não há valores absolutos, mas tudo é relativo. Interessante observar essa expressão quando diz que não há valores absolutos. É uma autocontradição essa própria expressão, porque se tudo é relativo, e eu faço isso, afirmo de forma categórica que tudo é relativo, para que essa afirmação ela seja verdadeira, ela não pode ser relativa, ela tem que ser absoluta. Então aí já é uma autocontradição. Então dizer que tudo é relativo, essa forma de dizer, essa afirmação, ela não é relativa, ela tem que ser absoluta para ser verdadeira. Porque se ela for relativa, a própria afirmação de negar o absoluto, essa própria afirmação ela é relativa. Portanto, o absoluto continua na possibilidade de existência. É algo meio filosófico, mas exatamente que afirmar categoricamente que tudo é relativo é uma autocontradição. Bem, aí nós temos ainda na sequência de outras coisas que podemos analisar dentro desse tópico em relação à questão de tudo ser relativo, a afirmação de que, na verdade, há muito que o relativismo moral, melhor dizendo, vem surgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Isto. O relativismo ele tem aí surgido já há algum tempo, principalmente com a crise da modernidade. Nós temos aí, quando o homem pós-Idade Média, ele entra no período chamado de Era Moderna, e ele aposta tudo na razão, que a razão traria prosperidade, a razão faria com que os homens alcançassem o progresso, os homens, a humanidade do homem, ela, no caso, fosse algo demonstrado de uma maneira mais assim, real, mais visível, os homens se tornassem mais humanos. Mas o que percebeu é que no uso da razão, na plena era moderna, onde o homem, ele, de uma certa forma, ele desvincula um pouco da religião e da questão da fé como resposta para tudo, não que necessariamente a Idade Média desse respostas da fé, que uma coisa é a resposta da religião, outra coisa é a resposta da fé enquanto fé bíblica. Mas o certo é que o homem agora, quando ele está em plena modernidade, ele percebe que esse uso da razão, que traria o paraíso na Terra, foi exatamente no uso da razão que o homem causou duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e ali ficou provado que a razão não era a solução, ou seja, que a crise da modernidade se dá exatamente pela a vergonha, a decepção, porque o homem tinha como, vamos dizer assim, a sua religião era a própria razão, e essa razão levou ele a começar um processo que tem graçado cada vez mais um processo de autodestruição, que o homem está destruindo a si mesmo. Tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e agora estamos aí, mesmo que é uma guerra mais localizada aí entre a Rússia, a Ucrânia e aliados, mais cedo ou mais tarde vão acabar e já estão sendo envolvidos, e já estamos aí à beira de uma terceira guerra mundial, ou pelo menos uma terceira guerra em partes localizadas do planeta. Bem, então temos aí que de fato essa aposta na razão, no relativismo, ele vem crescendo no mundo, e após essa crise da modernidade, como estava falando, tudo agora se tornou relativo. É o contexto da sociedade líquida, onde nada você pode segurar com as mãos. Então, se tudo escapa, se tudo é líquido, também a verdade ela se torna líquida, ela não se pode firmar, não se pode afirmar e firmar em apenas uma verdade.
seriam meias verdades. Então, nesse aspecto de tudo ser relativo, o mundo tem sido embalado por isso e essas influências também ela tem alcançado a vida da igreja. Nós sabemos que há igrejas que relativizou muita coisa para tentar ganhar mais audiência, mais público, relativizaram a entrada no reino dos céus, enlargueceram mais a porta, e de fato muitas denominações, muitos grupos religiosos já têm uma certa dificuldade de se enquadrar na Bíblia, de pregar a Bíblia como ela é, mesmo porque a própria liderança já é reprovada pelas suas atitudes, elas já são reprovadas à luz da palavra de Deus. Portanto, é um contexto perigoso no qual a igreja se encontra. Aí o comentarista, ele depois de apresentar essa questão do relativismo de uma forma sorrateira entrando na igreja, ele diz: não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o certo e o errado, tudo é relativo. Isso significa que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. E isso aí tem entrado também em assuntos no tocante à teologia, chamada teologia cristã. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Então a Bíblia não é apenas a única verdade em matéria de fé e prática. Já existem outras possibilidades de se abordar a verdade, já existe outras formas de poder desenvolver a espiritualidade. Vivemos numa época, desde a crise da modernidade, o homem há uma carreira muito grande pela busca do espiritual, por meios de desenvolver o espiritual. E a espiritualidade do homem é algo muito sério, que merece assim, uma análise, uma reflexão bem mais responsável de como desenvolver a sua espiritualidade. Que apesar, isso pode soar estranho para você que é pastor, você que é teólogo, pelo menos eu nunca vi ninguém afirmando isso, mas eu ouso afirmar, de que a espiritualidade do homem, ela não se desenvolve a espiritualidade apenas por meio da religião organizada. Há outras formas de desenvolver a espiritualidade, por exemplo, por meio da música. Alguém pode desenvolver a sua espiritualidade por meio da pintura, da arte, da dança, etc. Não estou entrando aqui no mérito da questão, se é correto ou não assim desenvolver, mas a espiritualidade do homem está bem além da religião. E a religião, eu diria que é o lugar onde a maioria dos homens, e tornou-se popularmente o lugar de desenvolver a espiritualidade, mas não é o único. O certo é que o nosso foco discursivo nunca deve negar que o homem ele é um ser espiritual, ele possui a espiritualidade, e que de fato a Bíblia, enquanto palavra, enquanto verdade, palavra de Deus, ela nos mostra exatamente em quem nós devemos desenvolver a nossa espiritualidade, que é exatamente em Cristo, não é nem numa religião, mas a nossa espiritualidade ela deve ter como objetivo o voltar para Deus por meio da fé em Cristo Jesus e o seu sacrifício perfeito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí na sequência, nós temos aí o tópico 2, fala sobre a Bíblia e o politicamente correto. Esse politicamente correto tem entrado em vários ambientes e no ambiente cristão não tem sido diferente. Alguém, para poder não escandalizar, para poder dar bem no meio social em que frequenta, tem praticado politicamente correto, que não é espiritualmente correto no tocante ao crivo da palavra de Deus. Bem, então aí dentro desse tópico nós temos o primeiro subtópico, a criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo 11, verso 3. Esse salmo é maravilhoso, porque ele nos mostra que quando se destrói os fundamentos, as bases,
nada mais se pode fazer. Se você destrói os fundamentos de uma construção, de um prédio, de um edifício, o edifício como um todo ele estará comprometido. E se nós destruirmos os fundamentos da fé cristã, nada mais o justo, nada mais o cristão ele poderá fazer. E o nosso fundamento é um único, que é Cristo. A Bíblia diz que ninguém pode colocar outro fundamento além do que foi colocado, e que Cristo ele é o fundamento da igreja. É a igreja essa que se torna coluna e firmeza da verdade, porque ela está fundada em Cristo, a pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos construtores. Essa pergunta, que é a do Salmo, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados e destruídos. Vivemos num contexto onde derrubou-se os fundamentos da família, tem tentado derrubar o fundamento da família. Isso tem alcançado a igreja, os fundamentos da escola, da educação, do respeito. O professor hoje ele tem cada vez mais está sendo minado na sua autoridade, no seu valor, enquanto professor, enquanto um indivíduo mais importante, que exerce a profissão mais importante para a construção de uma sociedade. Então, o professor está sendo minado na sua autoridade, os fundamentos da educação, da religião, da medicina. Quantas empresas aí, quantos que comercializam a vida, comercializam aí a saúde, e que de fato eles não permitem que determinados produtos, frutos de pesquisa, sejam levados avante ou cheguem à população, porque tais medicamentos trarão cura, diminuirão o sofrimento, mas não há retorno financeiro. Então, uma vez que não há retorno financeiro, cria toda uma narrativa em relação a determinados produtos patenteados para manter aí o mercado, a manter a roda do capitalismo girando. Não que eu tenha nada contra o capitalismo em si, para mim é um sistema, vamos dizer assim, que veio para ficar e muito importante, tem dado uma contribuição muito grande para o mundo. Porém, o que se deve combater é exatamente a desumanização do ser humano, em detrimento ou por causa dessa constante busca de capitalizar tudo, inclusive a vida, a segurança, os valores, a família, etc. Então, nesse aspecto, nós percebemos que narrativas são criadas e os fundamentos de todos os setores, da política nem se fala. No lugar onde deveria preservar a justiça, onde deveria criar as leis para o bem da sociedade, governar para o povo, no caso de um país democrático, onde deveria guardar as leis, vemos exatamente o direito sendo colocado à parte, o direito sendo vendido como a Bíblia já profetizava. Então a Bíblia é um livro mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Porque tudo o que está acontecendo, essas narrativas, essa relativização do bem, do certo e do errado, tudo isso a Bíblia já prescrevia, a Bíblia já falava bem antes, há milhares de anos antes que viesse a acontecer. Então, aí, diante dessa pergunta do salmista, o que nós poderemos fazer? Ela deve nos incomodar nesses dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou uma história para chegar a esse fim. Surge então o discurso do politicamente correto nesse contexto.
E esse politicamente correto vai abranger aí uma série de coisas, uma série de doutrinação. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo, está correto, por exemplo, se fazer o aborto, porque a mulher é dona do seu próprio corpo, a criança, como se a criança não fosse uma extensão, ou a criança como uma extensão do seu corpo, como se a criança ela já não tivesse sua própria individualidade, e a mãe ser apenas ali ser apenas no bom sentido, um recipiente para poder guardar, permitir uma casa para que a criança ela possa desenvolver dentro da sua individualidade o tempo que ela precisa, como qualquer outro ser vivo, para vir à vida, para vir a vida ela já tem na verdade, para vir ao mundo. Então cria-se essas narrativas de se permitir o aborto, proibir a leitura da Bíblia, por exemplo, em alguns lugares, a leitura da Bíblia em espaços públicos, já existe lugar, inclusive no Brasil, que há uma certa resistência a essa prática. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Então, ou você seja bíblico, ou você seja politicamente correto. Não tem como ficar com os dois. Não tem como ser politicamente correto para não desagradar alguém e desagradar a Deus. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou estamos com Cristo, ou estamos afastados dele. Essa é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico 2 desse tópico mostra agora a criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada está sujeita à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, sendo uma religião de gentinha, de conservadores, homofóbicos, uma religião de pessoas ignorantes, pessoas que devem ser rejeitadas, pessoas que de fato receberam aí agora o selo, a marca de serem fascistas, etc. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Então, a realidade que nós estamos vivendo no mundo, não é realidade só de Brasil, é que há exatamente aí um movimento, narrativas e narrativas são construídas para, ao invés de tomar, principalmente na sociedade ocidental, onde a influência judaico-cristã é que influencia a cultura, tentando, ela sempre foi, vamos dizer assim, a cultura majoritária, e agora exatamente está colocando uma tentativa aí por meio de narrativas de colocar o cristianismo, os valores judaico-cristãos à margem, na periferia, como se fosse uma contracultura, a cultura que deve prevalecer, que é a cultura do não ao conservadorismo, não ao fascismo, sem o mínimo respeito das vítimas do fascismo, sem o mínimo entendimento do que é ser fascista. Hoje você defender os valores da família, os valores da moral, da fé cristã, é coisa de conservador, de fascista, porque conservador, num passado não muito distante, era sinônimo de alguém que preservava valores, alguém que merecia ser, vamos dizer assim, diferenciado na sociedade. Hoje é o contrário. Conservador ganhou uma outra conotação, o mundo está de ponta cabeça. Hoje, sinônimo de conservador é ser homofóbico, todo conservador é homofóbico, é fascista,
é um inimigo da nação, etc, etc, tem que ser rejeitado, perseguido, etc. E na verdade o que nós temos aí, temos que abrir os olhos, é exatamente esse processo maligno dessas construções aí de narrativas que vem criminalizando a opinião, criminalizando a fé das pessoas, criminalizando a individualidade crítica de cada cidadão. E aí, infelizmente, aí eu posso dizer que como cristão e professor secular, não só professor de teologia, mas como professor secular, eu tenho percebido que a manobra para essa nova implantação desse sistema de domínio, de controle, sistema por meio de narrativas, controlar o pensamento, controlar a opinião, ele tem atingido exatamente os meios acadêmicos. E se eu posso dizer, sei do que estou falando, convivi, estudei quase 2 décadas dentro de uma universidade pública, e eu sei muito bem do que estou falando, a mudança dentro desses 17 anos que estudei, como houve uma mudança significativa no sentido de uma doutrinação, de uma destruição dos valores judaico-cristãos, os valores da família, da escola, da religião, etc. E como essa doutrinação ela tem atingido, ela é trazida, podemos dizer assim, pelos aqueles que deveriam apenas ensinar o conteúdo, apenas trabalhar com os livros, com os clássicos, de uma maneira totalmente crítica, e não tomar a vida acadêmica, os livros e as disciplinas como um pretexto e com uma leitura toda enviesada. Hoje você entra dentro do um ambiente acadêmico, e se você, se de longe perceberem que a sua opinião, que o seu arguir, que a sua crítica vai de encontro à manobra, à massa, vai de encontro à alienação do grupo, a alienação da maioria de professores, de alunos aí de níveis superiores, que não permitem mais o contraditório, não permite contraditório em matéria nenhuma. Você tem direito de expressar, mas desde que expressa dentro das narrativas que foram construídas aí há anos. Então, infelizmente, é a situação em que a gente vive, em que aqueles que se dizem as mentes pensantes, os intelectuais, são os mais alienados, os mais domesticados para ter uma só forma de pensar, uma só narrativa, está formando pessoas que reproduzem também a mesma narrativa, e essas pessoas vão estar em sala de aula lá na base, no ensino fundamental, para poder formar exatamente alunos, pessoas também que não consigam mais pensar fora da caixinha. É muito triste, principalmente quando eu vejo, inclusive, alguns que se dizem aí filósofos, dos quais a gente espera um pensamento crítico, sem necessariamente ter um lado, se é desse ou daquele lado, mas apenas pensar o pensamento e possibilitar ao aluno pensar o pensado. Mas a gente percebe que há todo um projeto, há todo aí uma estrutura narrativa para criminalizar a opinião contrária àquilo que quer se impor dentro desse contexto do relativismo, do crescente relativismo e das ideologias, vamos dizer assim, destrutoras de valores milenares. O terceiro tópico aí da revista, a Bíblia e o outro Evangelho. Primeiro subtópico, uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia, ou seja, de trazer um outro Evangelho, que Paulo já alertava que deve ser considerado anátema, amaldiçoado, que deve ser rejeitado. A palavra de Deus precisa ser atualizada
para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. Essa hermenêutica agora é centrada no leitor, que é o leitor que vai dar significado ao texto. Como se o texto ele já não tivesse uma mensagem em si totalmente acabada, totalmente pronta. É claro que cada um terá uma forma, absorverá dessa mensagem segundo a sua capacidade de seriedade no estudo, mas não se deve estar colocando no texto aquilo que lá não está. E isso serve para qualquer texto, seja a Bíblia, que é o nosso material, o nosso manual de fé e prática, ou seja qualquer outro livro, um romance, uma poesia, etc. É necessário que se perceba a espinha dorsal de cada texto, cada narrativa, poesia, etc., para não querer forçar o texto a dizer aquilo que de fato ele não está dizendo. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. E lembrando que o autor bíblico, vamos dizer assim, em última instância, o autor bíblico é o próprio Deus, o Espírito Santo é o seu intérprete. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, um outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho dos apóstolos, mas é o outro evangelho que Paulo já alertava. Segundo subtópico, novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar um pouco das teologias. Nós temos aí pelo menos, dentro do estudo da teologia cristã, nós temos aí pelo menos duas linhas teológicas, duas teologias. E é claro que existe N teologia, teologia da libertação, teologia inclusiva, teologias e teologias, mas duas grandes teologias que geralmente elas são abraçadas aí por quase todos os cristãos, que é a teologia bíblica e a teologia sistemática. As duas, uma depende da outra para o estudo, um estudo responsável da Bíblia, mas devemos ter muito cuidado, não estou querendo aqui menosprezar, não estou querendo diminuir a teologia sistemática, mas há uma corrida, uma carreira muito grande, inclusive ao pesquisar, no caso nas redes sociais, você vai ter muita dificuldade de encontrar bons materiais sobre teologia bíblica, e você vai encontrar mais sobre a teologia sistemática. Por quê? Porque há teologias e teologias, inclusive algumas que surgem com o nome de teologia bíblica, mas não tem nada de teologia bíblica, que são ramos da teologia sistemática, ou teologias sistemáticas, e muitas delas não merecem muito crédito. Porque a teologia bíblica o seu ponto de partida e chegada é a própria Bíblia, é o texto pelo texto. Já a sistemática cria-se um sistema dentro do qual tenta se encaixar os textos bíblicos dentro por tema, por exemplo, e há um perigo de você isolar um texto do outro, quando na verdade nem sempre um contexto de um texto está no próprio texto, está no caso ali ou em um texto aparentemente correlato. Há uma certa mensagem que ela ultrapassa a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então deve-se ter muito cuidado quando se lançar mão às teologias sistemáticas, aos livros da sistemática, para não corrermos o risco de isolarmos um texto ou um conjunto de textos da Bíblia como um todo, porque isso também vai comprometer o entendimento, a verdadeira exegese, a verdadeira hermenêutica. Portanto, é necessário que nós entendamos que a Bíblia ela tem uma mensagem como um todo e nem sempre o contexto mais imediato vai dar conta da interpretação de um texto. Às vezes o contexto remoto de um tema na Bíblia, ele perpassa Gênesis a Apocalipse. Então é só uma observação que quis fazer, nada contra aí as teologias sistemáticas.
Mas, como nós vimos aqui, então, há uma nova teologia tem surgido, centrada aí no próprio leitor, e deixa o que o autor de fato falou, ele fica em segundo plano, e aí a Bíblia ela passa a ser ajustada dentro daquilo do leitor, que o leitor acha que é o correto, e assim vai surgir exatamente um novo evangelho. Nós temos aí, nesse contexto de pandemia, onde se revelou a fragilidade, a fraqueza de muitos pastores, muitas igrejas, muitas religiões, onde denunciou, ficou clara as teologias de vários movimentos religiosos, que são exatamente teologias espúrias. São teologias duvidáveis. São teologias que de fato fogem da verdadeira teologia bíblica. E ainda mesmo falando em teologia bíblica e teologia sistemática, nós devemos ter muito cuidado, porque a Bíblia ela está acima da teologia. É muito perigoso quando alguém ele adere a um sistema teológico, um sistema filosófico, e ele se torna refém daquele sistema. Nós temos que entender que, de fato, a verdadeira teologia, a teologia de Deus é o próprio Cristo. Então, a palavra que é superior à própria palavra escrita é o próprio Cristo, que é o Verbo que se encarnou, que é o Verbo, o Deus que se tornou carne. A própria Bíblia, a própria Escritura, ela testemunha do Verbo, testemunha de Cristo, que é a palavra sobrenatural de Deus. Não estou querendo dizer com isso que a Bíblia não seja a palavra de Deus. Repito aquilo que eu falei quase no início. A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a verdade sobre Deus, porém ela não é exaustiva, ela não esgota Deus. Ela não é a expressão maior no sentido de abranger toda a totalidade de Deus, como Cristo é. Cristo é a exata expressão de Deus. A Bíblia é a verdade sobre Deus, e ela traz aquilo que é necessário, e tudo é verdadeiro, para nós conhecermos a verdade plena de Deus, que é o próprio Cristo encarnado, que é a palavra de Deus, vamos dizer assim, a palavra viva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o último subtópico, ainda falando aí dessas novas teologias, vai exatamente mostrar como tem sido o contexto dentro desse novo evangelho, dessa nova teologia. Então, o que temos aqui? Subtópico 2. Esse outro evangelho também possui a sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social, o evangelho que venha adequar à realidade social moderna. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. Aí tem aí a chamada teologia inclusiva, dentro dessa nova perspectiva que faz sentido a apologia do evangelho social, ecumênico, homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoie dessa configuração é considerado fascista, homofóbico, discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então aqui eu chamo a tua atenção para essa nova realidade, esse novo modelo de evangelho, para essas novas teologias inclusivas. Eu quero dizer algo assim de uma maneira bem clara. Espero que você não é obrigado a concordar, talvez até te choque, mas eu quero dizer, à luz do que eu penso enquanto a palavra de Deus, e quanto à realidade da vida eterna, há dois temas que eles andam lado a lado em termos de discussão, é a ideia do céu e do inferno. Todos aqueles que se julgam serem bons, serem do lado do bem, pensam em morar nos céus, e o inferno é para
o homem mau, como a Bíblia diz, que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno, na verdade, não foi feito nem para o homem. O inferno será um lugar de punição de Satanás, inclusive ele nem lá está ainda. Mas o que eu quero dizer, tomando o inferno como um lugar de tormento e o céu como um lugar de delícia, como um lugar de gozo eterno, de vida eterna, eu quero dizer, até escrevi aqui para não perder o pensamento que me veio à mente, o primeiro é o seguinte, falando dessa teologia inclusiva, do evangelho inclusivo, onde tudo deve ser incluído, hoje nós vivemos a realidade da educação inclusiva, onde você tem que incluir todos, mesmo que tenha déficit de aprendizado, até um retardo mental, alguma coisa dessa natureza, tem que ser inserido para tratar todo mundo como igual. Não que há um ser humano melhor do que o outro, mas a gente sabe que tem pessoas que têm as suas limitações. Hoje nós convivemos, como eu sou professor do Ensino Fundamental 2, a gente convive com alunos do 6º ao 9º ano, alunos que não teriam capacidade de estar nem no 5º ano, no Fundamental 1. Alunos estão chegando para o ensino médio, para a universidade, sem a mínima condição de estarem, quem sabe, fazendo um 6º ano. É uma realidade. E tudo isso em nome da inclusão, de mostrar que somos uma pátria alfabetizada, isso, etc, etc. Então, deve-se ter muito cuidado, e aí tratando mais especificamente da questão do evangelho inclusivo, não sou contra que se deva dar um tratamento igual no sentido da valorização, seja a pessoa homoafetiva, homossexual ou não, ou heterossexual. Penso que todos têm igual valor diante de Deus, foram igualmente criados por Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, todos igualmente caíram no pecado, todos igualmente têm a oportunidade e devem ter o privilégio de serem alcançados pelo Evangelho, mas é necessário que nós separemos uma coisa da outra. A Bíblia é a Bíblia, é a palavra de Deus, ela é inegociável, ela é inquestionável. A fé não se negocia pelo politicamente correto, o que é certo é certo. O que a palavra de Deus condenou há 2000 anos atrás como pecado, continua sendo pecado. E as práticas homossexuais, homoafetivas, elas são pecado, lesbianismo, o homossexualismo, a homossexualidade é pecado, isso é condenado à luz da palavra de Deus. E em momento algum nós estamos condenando a pessoa do homossexual. Não, ele é uma pessoa que merece respeito, merece ser valorizada enquanto pessoa humana, e também Cristo morreu também por ela, por todos. Agora, as práticas dessas pessoas é que elas são condenáveis e nós não podemos aceitar em nome do politicamente correto, em nome de uma teologia inclusiva. Então, o que eu queria dizer é que em relação aos céus e o inferno, o céu não é um lugar inclusivo. O céu não é um lugar inclusivo. Eu, lendo a Bíblia, analisando, já ouvi de outros, mas eu chego a essa conclusão pela leitura da Bíblia que o céu não é um lugar inclusivo. O céu é um lugar exclusivo. Mas exclusivo para quem? Para aqueles que tiveram um encontro com Cristo. Não estou falando de encontro com religião. O céu é um lugar exclusivo para os nascidos de novo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo são todos os indivíduos, que ele deu o seu Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, os céus é para todos, porém todos que tiveram encontro com Cristo, todos que se reconhecem pecadores, e uma vez reconhecendo pecadores, se voltam a Cristo e em Cristo recebem o novo nascimento e se tornam o quê? Povo de Deus, povo especial, zeloso, de boas obras, povo exclusivo de Deus. Então o céu é um lugar exclusivo para os salvos, exclusivo para os remidos, exclusivo para os nascidos de novo. E o inferno? O inferno é um lugar inclusivo. O inferno, ele serve para qualquer tipo de religioso, qualquer tipo de opção sexual, seja hétero, seja
o homossexual, o homoafetivo, seja lá o que for. O inferno é um lugar para todos. Todos e todas e todes, que é a nova linguagem, de qualquer ideologia, de qualquer tendência sexual, ideológica, religiosa, etc. Então, nós não devemos confundir a mensagem do Evangelho, que nos apresenta o céu como um lugar exclusivo para os nascidos de novo. Mas o Evangelho, a Bíblia diz que é para todos aqueles que esqueceram de Deus, ou seja, que seguiram o seu próprio curso. Então, você quer seguir a sua própria vida, fazer o que você quer, desenvolver a sua opção sexual, a sua religião, o que você quiser, faça. Porém, sabendo que o único lugar que inclui todos é o inferno, porque o céu é um lugar exclusivo para um povo especial, um povo zeloso de boas obras, para aqueles que se tornam propriedade de Deus, para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus e se reconhecem pecador. E isso é bem mais do que ser religioso. É bem mais do que ser evangélico, batista, pentecostal, católico, espírita. É bem mais do que isso. Grave isso em teu coração. O céu é um lugar dos eleitos, é um lugar dos escolhidos, é um lugar exclusivo para aqueles que tiveram encontro com Cristo, para aqueles que nasceram da água e do Espírito, para os nascidos de novo. E finalmente, nós temos o último tópico, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Primeiro subtópico, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo, com uma mensagem atual. Ela é mais atual do que o jornal que ainda não saiu. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada. Qualquer atitude dessa forma e vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca se ajustar à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata desse evangelho inclusivo, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas, esses teólogos, pastores. Às vezes parecem ser anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônio. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Não há evangelho verdadeiro, não pode existir igreja de Cristo sem a cruz de Cristo. Você jamais será salvo. Você jamais entrará no céu se você não passar pela cruz de Cristo. E repito, passar pela cruz de Cristo não é frequentar uma religião. Não é ser membro de uma igreja, não é ter um cartão de membro, de pastor, de apóstolo, de sacerdote, seja lá o que for, de guru, de médio, seja lá o que for. É necessário que nós entendamos que ser cidadão dos céus é uma obra que somente Deus pode fazer na vida do homem. A religião ela é importante? É. Ela tem o seu papel? Tem. Desde que a religião ela cumpra com o papel de apontar o caminho que é Cristo, ela é útil. Mas se ela deixa de apontar Cristo como um caminho, deixa de apontar, mostrar a palavra de Deus como ensinamentos para o homem voltar-se para Deus, e ela se ocupa de narrativas, de outros artifícios, usa a Bíblia como um pretexto, a religião ela perde o seu valor. Ela vai servir mais para distanciar o homem de Deus, como tem feito as várias religiões, inclusive muitos movimentos evangélicos, do que aproximar o homem de Cristo, o homem do verdadeiro evangelho de Cristo. E aí, indo para o final aí do comentário, nós temos o seguinte, o último subtópico, inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais
espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia ela possui inspiração divina. As outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus uma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus, da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isto é o que a Bíblia faz. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Portanto, inspirada por Deus somente a Bíblia. Só a Bíblia é inspirada por Deus. Alguém ele pode ter escrito um livro, alguém ele pode receber uma iluminação do Espírito Santo para trazer uma mensagem, para explicar um texto, para escrever um bom livro, que é útil. Não estou desprezando os bons livros, inclusive os livros seculares. Mas o que eu quero dizer é que nenhuma obra literária pode se levantar como inspiradas por Deus. O único livro, a única palavra inspirada por Deus é a Bíblia Sagrada. Existem muitos que receberam uma certa iluminação da sua mente para escrever bons livros, mas jamais dizer que esses livros estão em pé de igualdade, que foram inspirados por Deus. Por fim, a conclusão da lição nos apresenta: vimos, portanto, nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época, e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. Dentro dessa nova forma, dessa teologia, nesse novo evangelho, a Bíblia é que tem que se adequar e não o homem se adequar às Escrituras, como é o correto. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la por novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Ou seja, é necessário que nós defendamos não só a ortodoxia, como a prática dessa ortodoxia, que é buscar defender a Bíblia na sua pureza enquanto palavra de Deus. Uma ortodoxia prática, isso na prática. Então, que Deus ele abençoe a cada um de nós, que nós tenhamos o cuidado de vivermos a nossa vida e sendo direcionada à luz da palavra de Deus, à luz de releituras de alguém, as possíveis releituras da palavra de Deus. E que o cuidado com a sutileza dessa relativização da Bíblia, ele seja constante na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez peço desculpa pelo atraso em postar a lição, mas eu gostaria de pedir a vocês que compartilhassem esse vídeo. Esse é um vídeo muito importante porque ele serve para esclarecimento, tanto para cristãos quanto para não cristãos. Não sei, quem sabe em quanto tempo esse vídeo ficará no ar, não sei nem mesmo se ele será publicado, vou tentar enviar aqui. Mas hoje, com essa perseguição de tudo aquilo que cheira conservadorismo, eu quero dizer que eu sou um conservador, não sou um conservador político, não sou filiado a partido nenhum, não me considero, em termo político, que eu levante a bandeira da esquerda ou da direita, extrema direita, seja lá o que for. A minha bandeira é o Evangelho, é Cristo, é os princípios da palavra de Deus. Se defender a família, os valores cristãos, da moral, da ética, da dignidade, do respeito, se isso é ser conservador, eu sou um conservador.
Porque de fato, uma vez que fomos taxados como protestante, por protestar contra o erro, eu devo cumprir, eu devo exercer aquilo para o qual eu fui chamado, eu fui vocacionado, que é exatamente a preservação dos valores da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família e deixe ser instruído pela palavra de Deus. Você verá que isso fará uma grande diferença na tua vida, no teu ministério e na tua família. Um grande abraço, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.